Olá, alunos do SEBCOC, tudo bem? Tranquilo? Muito bem, que nem o Varela falou, realmente o assunto de eletricidade para Enem é o assunto-chave, vamos dizer assim. FUVEST, Unicamp, Unesp, ela prioriza principalmente mecânica, gosta muito de trabalhar a parte de mecânica, a maior parte dessas questões, mas o Enem é uma exceção. O Enem realmente na parte de eletricidade dá uma ênfase maior. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês, dar uma ideia primeiramente do que é o trivial, que todos os anos aparece e provavelmente vai aparecer. Quando você vai fazer consumo de energia, o que você vai lembrar? Potência e energia por tempo. Energia, potência vezes tempo. Aí nós temos que ficar mais do que esperto em relação às unidades. O Enem ama muito cobrar a parte de energia residencial, consumo residencial. A energia sendo dada em quilowatt-hora. Então, se trabalharmos do jeito que é o que vocês pagam a conta de energia, CPFL, aquela história toda em quilowatt-hora, você vai trabalhar com a potência em quilowatts, o tempo em horas. Pode aparecer o quê? Em watts-hora. Você vai trabalhar com a potência em watts, o tempo em horas. Porém, pode aparecer também essa energia sendo dada em joules. Consequentemente, a potência você vai trabalhar em watts e o tempo em segundos. Muito esperto em relação a essa parte de unidades. Pode ser que eles queiram relacionar. Relacionar o quê? A energia em quilowatt-hora com a energia em joules. A FUVEST, por exemplo, ama fazer essa relação. Pode ser que apareça no Enem? Pode ser. Como que eu faço a relação? 1 kWh vale quantos joules? Como que eu faço isso? Então, o que você sabe? Que 1 kW, 1000 watts, 1 hora, 3.600 segundos. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar os dois na realidade e fazer a relação. Que 1 kWh são, na realidade, o que você vai ter? 1000 watts vezes 3.600 segundos. Notação científica, 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Se pedir alguma relação entre eles, vale a pena. Outra coisa, fica muito esperto com essas duas principais equações da eletrodinâmica. Potência corrente vezes diferença de potencial resistência vezes corrente, as suas respectivas unidades. Potência trabalha em watts, corrente em amperes, tensão em volts. Diferença de potencial em volts, mesma coisa. E resistência em ohms. As unidades que nós temos no sistema internacional. Vira e mexe, aparecem também questões. Vou mostrar algumas aqui para vocês. A partir dessas duas equações, você tem a equação do quê? A equação do PRI e a equação do PUR, que deriva delas, na realidade, né? É só isolar uma na outra, jogar, você tem essas equações. Então, esses dois slides que eu mostrei agora, por exemplo, vamos dizer assim, é um resumo do que dá para que eles costumam cobrar em relação à eletricidade. Por exemplo, questões. Vamos pensar aqui, ó. Caiu isso em 2001, ele dava um gráfico e falava lá, em relação ao consumo de energia, quais as variáveis acima depende do cálculo desse consumo. E dava uma tabela dos aparelhos. Você tinha lá máquina de lavar, chuveiro, geladeira e do que precisava. Então, na realidade, você analisava que, olhando lá, chuveiro, geladeira, são os aparelhos que mais consomem energia, depois, consequentemente, você vê lá lâmpadas. Você começa a reparar que o chuveiro, principalmente, está relacionado com a potência. Já que energia é potência vezes tempo, um aparelho que tem alta potência consome muita energia, mas não tenha dúvida. O aparelho que está muito tempo ligado e também está relacionado com a potência é a geladeira. Também é outro aparelho um dos que mais consome energia. E outra, também está relacionado com o quê? Com o número de equipamentos. Lâmpada é um dos também, se você for colocar no contexto, as lâmpadas incandescentes que a pessoa possui na residência equivale a aproximadamente 20% da conta de energia. Por quê? Pela quantidade de número de lâmpadas que tem. Por mais que uma potência baixa a lâmpada, mas como você tem várias, então você tem que levar em consideração isso também. Então, essa parte de gráfico, de analisar o consumo desse aparelho, daquele, é mais do que sagrado cair. Provavelmente alguma coisa vai aparecer. E fazer o quê? Aquela história, o cara dá a potência do chuveiro, o sujeito leva tantos minutos para tomar um banho. Aí ele fala assim, sabendo que o quilowatt-hora vale tantos centavos, qual que é o consumo mensal? Então quer dizer, aquilo que é padrão. Você vai transformar essa potência do chuveiro em watts, de watts para quilowatts, acha esse tempo de uso em horas, multiplica os dois, quilowatt vai sair em quilowatts-hora, faz uma regrinha de 3. Isso eu acho que é mais do que tradicional. Vocês fizeram em sala de aula, então não tenho dúvida que conseguirão fazer isso também. Mais uma. O sujeito vai lá no exercício, vira e fala assim, um circuito doméstico simples ligado à rede de 110 volts é protegido por um fusível F de 5 amperes. Está esquematizado adiante. Qual que é a potência máxima de um ferro de passar que ele pode ser ligado junto com essa lâmpada sem que o fusível interrompa? Vira e mexe, aparece isso também, né? Questões mexendo em função do quê? Em função, na realidade, qual é o máximo que ele suporta 5 amperes. Se passar disso, o fusível vai na realidade, desarmar, o disjuntor vai desarmar, no caso de uma residência. E aí, o que eu faço? Você pode pegar a equação do Peirce, está mexendo com o valor da diferença de potencial. Você está mexendo com corrente elétrica. Você vai mexer em termos de potência.
Vale ressaltar que tanto a lâmpada como esse ferro de passar, os dois estão ligados na mesma tensão, os dois estão ligados em paralelo, a voltagem dos dois é a mesma. Então, na hora que você analisar isso aqui, o que eu posso concluir? Qual que é o valor da potência desse ferro que eu posso colocar junto com essa lâmpada? Então, você analisa lá da seguinte maneira. A máxima potência é em função do quê? Da corrente máxima, que o fusível vai suportar, 5 amperes. 5 amperes vezes 110 volts, que é a tensão da rede, a máxima potência dissipada nesse circuito tem que ser de 550 watts. Agora, o que acontece? Se a lâmpada já está consumindo, já está trabalhando com uma potência relativa a 100 watts, quer dizer, o que resta, o que eu posso utilizar para o ferro? O restante, você faz uma menos a outra, 450 watts. Você pode colocar um ferro de 450 watts, ok? Trabalhando mais uma questão então. Então, acho que deu para perceber que é isso, mexer em função de consumo de energia, mexer em função dessa parte de fusível, disjuntor, o que eles podem trabalhar em função disso, qual é o máximo disjuntor, qual que é a máxima amperagem. Isso é canal também para o Enem, vale a pena essa dica. E por fim, um exercício interessante. Eu vou resumir ele porque o enunciado está relativamente grande, mas eu acho que vai ficar tranquilo. Vai mexer com essas equações e você vai perceber. Quer ver? Olha só. Fala assim, um homem utilizava para iluminar o seu quarto uma lâmpada de 40 watts. A potência da lâmpada e a rede elétrica desse quarto, dessa residência é de 110 volts. Aí ele falou assim, preocupado com a frequência que queimavam essas lâmpadas, ele resolveu trocar. Ele pegou e comprou uma lâmpada com dados nominais 220 volts, 120 watts e ligou direto. O cara pegou uma lâmpada de 220 volts e ligou na tomada, na rede elétrica da casa dele, que é 110. Detalhe, lá no que estava lá, ele tinha uma lâmpada de 40 watts. Aí ele pegou e colocou uma de 220 volts, só que 120 watts. A potência maior do 220. Mas é mais do que natural você, pela lógica, consegue perceber que quando você vai pegar um equipamento 220 e ligar no 110, por exemplo, o brilho da lâmpada vai ficar menor, não tenha dúvida. Mas a dica é o seguinte, será que realmente esse 120 watts vai ficar tão menor, que vai ficar menos que esse valor de 40? E aí, como que vai ser? Ou seja, o que ele pode perguntar? Das situações abaixo, a única que pode ter ocorrido, vamos supor, ele vai lá e dá possibilidades assim, ó. Imagina, você tem essa lâmpada, dados nominais e a outra. Aí ele vai falar assim, houve diminuição da frequência de queima. Mas a luminosidade do quarto e o consumo de energia aumentaram. Então ele vai relacionar em função à frequência do que as lâmpadas estão queimando, em função do brilho e do consumo de energia. Muito bem. Se nós pensarmos isso, não precisa nem ler as alternativas que nós vamos conseguir chegar numa conclusão aqui. Vê se vocês concordam, olha a relação. Dados nominais da lâmpada que ele colocou direto na casa dele, que é 110 volts. Ele pegou uma lâmpada 220, 120 watts e ligou direto na casa dele, que é 110. Será que essa lâmpada vai ter o mesmo brilho? É óbvio que não. É óbvio que vai ter um brilho muito inferior a esse valor de 120 watts. Aí eu vou ter que comparar com aquela que era de 40. Ok. Aí que você vai ter que ter a sacada, na realidade, que eu não vou abrir essa lâmpada, eu não vou mexer no filamento dela. A única grandeza que permanece constante, no caso, é a própria resistência da lâmpada, é o filamento dela. Aí qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, se você pensar lá em função, você está mexendo com tensão, potência e resistência. Concluiu que a resistência é constante, perfeito? Então, se essa resistência é constante, tensão e potência são grandezas diretamente proporcionais, perfeito? Então, a tensão era 220, eu liguei na minha casa que era 110. Obviamente que essa tensão caiu pela metade. Quantas vezes que a potência vai diminuir, já que é diretamente proporcional? Você vai diminuir 2 vezes. Não, é 2 vezes ao quadrado. Essa potência será, na realidade, 4 vezes menor. Se essa potência vai ser 4 vezes menor, podemos concluir sem sombra de dúvida que a nova potência, na hora que você colocar essa lâmpada 220, 120 watts, 220 volts na 110, ela vai ter essa potência, uma potência referente a um brilho de 30 watts. Podemos pensar assim. Aí você concluía, e qual que é a resposta? Aí ficou fácil, né? O que estava lá era 40 watts. Aí eu coloquei essa lâmpada, ficou com 30. Em relação ao consumo de energia, em relação ao brilho e à frequência. Vamos começar com a frequência. Do que estava queimando ou não. Com certeza a frequência do que estava queimando vai diminuir. Isso não tenha dúvida, porque está passando menos corrente, menor o efeito Joule lá no filamento da lâmpada de tungstênio. Então o que vai acontecer? Provavelmente a durabilidade dela vai ser maior. Isso não tenha dúvida. Em relação ao brilho, quer dizer, o brilho vai ser menor. Estava com 40 watts, coloquei essa daqui, mas foi para 30, o brilho vai diminuir. E por fim, se o brilho vai diminuir, a potência é menor e que está relacionado ao consumo de energia, potência vezes tempo, a potência diminuiu, obviamente que o consumo de energia também vai diminuir. Então quer dizer, a resposta, houve diminuição da frequência de queima das lâmpadas, bem como da luminosidade do quarto e do consumo de energia. Essa relação
analisar qual é a grandeza que permanece constante, também é uma outra dica para vocês. Analise, olha com cuidado, a mesma tomada, é o U que permanece constante. Fique esperto com essas palavras para poder fazer esse joguinho de direta ou inversamente proporcional.